Agora passamos a palavra ao senhor Carlos Alberto Pereira de Castro, representante da ANAMATRA. Está ok. Bom dia, senhor senador. Boa tarde a todos. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e, no seu nome, os senadores aqui presentes, dizer da satisfação da ANAMATRA de se ver aqui a condição de poder também participar desse debate, que é tão importante, relacionado à Previdência, talvez um dos principais, se não o principal foco de políticas sociais do país, na medida em que a salvaguarda de muitas pessoas dentro de uma sociedade que não atingiu o patamar de bem-estar social, né? Vem a Constituição de 88 e promete um estado de bem-estar social, e o que nós temos visto é, sem chegar até ele, estarmos dando a volta para antes disso e bem antes disso, né? Um modelo que absolutamente deixa a míngua, deixa a sociedade em graves riscos sociais. Essa é a tônica, a meu ver, desta proposta de emenda constitucional. E, nesse sentido, representando a magistratura do trabalho, como juiz de trabalho que sou em Santa Catarina, gostaria de, antes de mais nada, lembrar que a ANAMATRA, desde a emenda número 20 e também com a emenda 41, sempre se posicionou de modo contrário a essas reformas, inclusive através de ações diretas de inconstitucionalidade que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal e até hoje não foram a julgamento. É um pleito da magistratura do trabalho, junto com outros segmentos das carreiras públicas, a análise pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade, e nós temos certeza, temos ciência da inconstitucionalidade destas reformas que já se realizaram, e não temos também dúvida a respeito daquilo que há nesta proposta de emenda constitucional no que tange ao ferimento de cláusulas pétreas da Constituição brasileira, especialmente no que tange aos direitos e garantias fundamentais do ser humano, porque não há como imaginar um estado de bem-estar social que coloca em xeque a subsistência humana. E é isso que está sendo feito aqui mais uma vez. Então, nesse sentido, gostaria apenas de pontuar alguns aspectos, desde já, senador, concordando com tudo que foi dito antes de mim, fazendo o mesmo encaminhamento que o senhor Éder fez. Me parece interessante sabermos exatamente que agenda foi essa, né? Preocupante, pelo menos preocupante, essa ideia. Também gostaria de mencionar, e isso também já foi mencionado, mas me parece importante frisar, que quando se fala em reforma do sistema previdenciário, antes de mais nada é necessário verificar a existência do tal déficit, que não há efetivamente como ter certeza de que ele existe, muito pelo contrário. Eu diria que, no mínimo, o governo é contraditório, na medida em que ele, meses atrás, colocou a esta mesma casa, esse mesmo Poder Legislativo, uma proposta de emenda constitucional para mais uma vez, fazer com que a DRU, a desvinculação da Receita da União, subisse de 20% para 30% sobre a receita de arrecadações não só tributárias como previdenciárias, o que em si já, segundo notícia do próprio site do Senado Federal, implica numa renúncia aos cofres da Previdência de 110 bilhões de reais ano. Ora, se o rombo da Previdência é 85 bilhões ano, nós já estamos em superávit. Eu não vou ficar fazendo contas, porque nós, do direito, não somos muito bons de conta. Não é? De reza a lenda, né? Que para isso nós temos aqui, por exemplo, especialistas em ciências contábeis. Então, aqui já cumprimento professores de direito previdenciário que estão aqui presentes, representando a visão, talvez, que falta dentro da sociedade, que é deixarmos de ouvir economistas, só economistas, e ouvirmos, talvez, um ou outro jurista, pelo menos, não é? Então, o primeiro aspecto que a gente deve considerar, a meu ver, não há déficit. Por quê? Porque se há a possibilidade de abrir mão de 30% da receita previdenciária para cobrir juros da dívida, como aqui já foi mencionado pelo representante do DIAP, então nós estamos numa contramão. Nós estamos numa situação
né? No mínimo contraditória. Em segundo lugar, gostaria de considerar a questão da ausência de preocupação com a sonegação fiscal desse país. Os números de sonegação fiscal, também reportados pelo site que faz o impostômetro e tem o sonegômetro, falam na casa de 500 bilhões de reais ano, sendo que para a Previdência a dívida ativa não cobrada é na casa dos 340, 350 bilhões de reais. Eu não vejo uma linha nessa proposta de emenda constitucional, como não vejo uma linha em lugar nenhum dizendo nós vamos combater a sonegação fiscal e esse país vai ter, então, finalmente justiça tributária. Por quê? Porque se todos nós pagássemos, certamente pagaríamos menos e certamente não estaríamos discutindo isso aqui. Não é? Da mesma forma, me causa espécie, e causa espécie a magistratura do trabalho, o ponto relativo às renúncias fiscais. Nós temos todo um âmbito de entidades filantrópicas, de suposta filantropia, eu diria, que não é certa. Nós temos toda uma ambiência de renúncias fiscais a segmentos da economia que não se coaduna com uma discussão de dificuldades de orçamento. Então, se eu tenho dificuldades de receita, como é que eu abro mão delas? Como que se pode pensar numa renúncia fiscal, mais uma vez, pensando em números, da casa de 266 bilhões de reais neste ano de 2016, segundo os números da Anfip. E 266 bilhões de reais, segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, que eu não tenho por que duvidar, dada a capacidade, dado o conhecimento dessa categoria a respeito das contas. E eles estarão aqui nas próximas mesas hoje ainda. Sim, sim. Importantíssima a presença deles. Também, senhor senador, entrando num outro aspecto, eu não vejo uma linha para combater os 720 mil acidentes de trabalho e doenças ocupacionais ano no Brasil. Nós matamos mais do que qualquer guerra em torno do planeta. Querem revogar a NR12. Nós Sim. estamos segurando no tapa para não revogar a NR12 e querem votar amanhã. Nós vamos estar lá para não deixar votar. Esse custo de... A NR12, só para ajudar, porque muitos estão assistindo NR12. Opa, em que é a NR12? Em resumo, é tirar a proteção das máquinas em nome da produção. Sim. Se perder braço, mão, cabeça, perna, não interessa. Os mencionados EPIs aqui, que tanto ainda salvam vidas e não mutilam pessoas. E nós continuamos matando e mutilando pessoas de graça. Por quê? Porque a sociedade paga essa conta, que é uma conta absolutamente desnecessária, na casa dos 100 bilhões ano. 100 bilhões gastos pela Previdência com auxílios-doença, aposentadorias por invalidez e pensões por morte que não deveriam sequer existir. Por quê? Porque são vidas humanas que nós estamos ceifando, seja mutilando, seja as perdendo. E isso eu não vejo absolutamente nenhuma proposta, nem nesta emenda, nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Como se não existisse acidente ou doença ocupacional nesse país. Não é? Também não vejo nenhuma, e aqui já foi mencionado, não vejo nenhuma preocupação com o desemprego estrutural. Já foi mencionado aqui. Há uma instituição financeira, apenas uma, que este ano diminuiu a sua força de trabalho da casa dos 115 mil trabalhadores, uma instituição financeira deste país, 115 mil para 87 mil. Ora, para onde vão esses 30 mil trabalhadores, aproximadamente? Para a fila do seguro-desemprego, para os benefícios da Previdência. Por quê? Porque esses bancários são aqueles que, se eles forem para o auxílio-doença, quando voltarem, tem um aviso prévio na mesa deles. Se por acaso tentarem buscar alguma outra coisa, certamente vão ser retaliados, vão entrar em ócio forçado. E esse custo do seguro-desemprego, esse custo do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez desses trabalhadores, qual é o esforço arrecadatório? Por que é que nós temos que pagar essa conta? E a proteção em face da automação, Excelência? Quando é que nós vamos implementar efetivamente o artigo 7º da Constituição, do começo ao fim? O tal estado de bem-estar social que não se construiu. Então, por que não tributar as empresas que praticam o desemprego estrutural a nossos olhos vistos, a olho nu, para qualquer um ver? E a conta cai sobre nós.
Da mesma forma, falando um pouco agora sobre o texto da PEC, não há sentido em se falar numa aposentadoria aos 65 anos de idade, se o mercado de trabalho é altamente preconceituoso com pessoas acima dos 40. Ai de alguém que perca o emprego aos 40, aos 50 anos de idade. Terá que... Como diz outro, calcule aos 60 ou aos 70. Ou aos 70. E como é que eu vou colocar, como Vossa Excelência já mencionou, um peão de obra até os 65 anos de idade? Um mineiro trabalhando até os 65 anos de idade? O metalúrgico trabalhando? O policial? Então, quer dizer, o que é que nós estamos fazendo efetivamente com essa sociedade? Não é? Nós vamos condená-los ao trabalho, mas não ao trabalho, ao não trabalho, à ausência de direitos, porque não haverá sequer o direito ao trabalho, que dirá um sistema de previdência a lhe proteger. Já foi mencionado aqui também sobre o problema das regras de transição. As regras de transição são draconianas, porque elege-se um número aleatório de 50 para o homem e 45 para a mulher. Qual é o estudo, qual é o dado científico para dizer que 50 é melhor do que 48, ou melhor que 52, ou seria 45, ou 40, ou 98? Qual é o dado científico? E por que se a emenda por uma obra da desgraça fosse eventualmente promulgada hoje, por que a pessoa que fez aniversário ontem terá direitos diferentes daquela que fizer aniversário hoje? Esse descrime, Vossa Excelência, por favor, me ajude a analisar se é razoável, porque é dessas inconstitucionalidades que nós estamos falando. São inconstitucionalidades flagrantes. Eu não tenho por que discriminar a pessoa por conta de um dia a mais ou a menos na sua vida. E é isso que vai acontecer se esse texto passar. Quanto à pensão, aí eu não vou me alongar muito, porque temos um tempo e eu gostaria também de ouvir a todos os que vão se pronunciar. Quanto à pensão, já foi dito aqui, não é? A pensão é tratada como uma vilã do sistema previdenciário desde o ano passado, em que já se criou uma regra draconiana, em que a mulher até os 44 anos de idade é tratada como se fosse uma beneficiária maldita do sistema previdenciário. Como se não tivéssemos jovens morrendo a todo dia na violência urbana e no trânsito. Falei dos acidentes de trabalho, mas o trânsito mata tanto quanto, e não necessariamente a pessoa está indo ao trabalho ou voltando dele. Não é? A violência urbana mata jovens todo santo dia, e esses jovens são casados. E como é que eu vou dizer para essa viúva? Não, o Estado não te deu segurança e agora também não te dá previdência. Porque se não tiver pelo menos... né, os meses ali de carência, a pessoa nem isso vai receber. Receberá 4 meses de pensão, como se fosse um seguro-desemprego. E como é que uma pessoa com filhos, sem uma possibilidade, da noite para o dia perde o ente familiar e ainda tem que ir atrás de um emprego no mercado de trabalho altamente recessivo, altamente discriminatório, inclusive da mulher, especialmente a mulher com filho pequeno? Tudo isso tem que ser pensado num ambiente muito mais amplo. Não se pensa previdência como algo isolado, cartesiano. Se pensa previdência dentro de um sistema que envolve educação, trabalho, saneamento básico, habitação, todos os bens da vida. Não se pensa previdência apenas como se fosse um cálculo matemático. Nós estamos lidando com vidas humanas. Vidas humanas que dependem disso para sobreviver. Quando Bismarck, no final do século XIX, criou o primeiro modelo previdenciário, pensou nas vidas humanas. Por quê? Porque o trabalho matava e mutilava, e as famílias ficavam ao Deus dará. E, em vez de promover a desgraça da sociedade, Bismarck pensou um modelo para proteger essas pessoas e lhe dar um mínimo de sobrevivência digna. Ao fim e ao cabo, nós estamos falando de dignidade. A dignidade dessas pessoas. Nós precisamos pensar nisso. Não é? E todo trabalhador honesto, digno desse país, que sua e trabalha pensando em dar a subsistência e dar a seus uma vida digna, merece também
deste Poder Legislativo, senador Paim, o tratamento digno. Nós precisamos dar a dignidade a quem trabalha de forma digna e tratar da maneira que deve ser tratada aquele que solapa esse país e coloca ele na bancarrota. Porque se a bancarrota existe, não é por causa do trabalhador brasileiro, não é por causa do servidor público, não é por causa da magistratura, não é por causa do Ministério Público, não é por causa de nenhuma pessoa que todo santo dia acorda e vai à luta, trabalha e tenta fazer desse país um país melhor. Nós precisamos justamente trabalhar com os outros. Os outros é que têm que pagar a conta. A conta não é nossa, senador Paim. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Carlos Alberto Pereira de Castro, representante da Anamatra, que lembra aqui que, inclusive, o nome é Seguridade Social. É Previdência Social. Só que o social está sumindo. E está ficando só a questão individual e econômica, e preocupado. E a solidariedade com o sistema financeiro. Porque se quebrar a Previdência pública, quem puder, vai para a previdência privada, porque os outros ficaram sem nada. Né? Essa é a grande questão.